Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos, meditarmos um pouco mais das Sagradas Letras. E eu gostaria de falar sobre o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que os teme, produzindo livramento. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Essa declaração bíblica de que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra, fala sobre o livramento do Senhor dispensado ao seu povo, que é voltado para o seu povo. Deus cuida daqueles que são seus. Ele guarda e livra aqueles que o temem. Foi o rei Davi quem escreveu essa declaração no Salmo 34, versículo 7. O título desse salmo indica que Davi escreveu estas palavras no contexto em que ele conseguiu escapar de uma possível complicação diante do rei filisteu, lá em Gate, antes dele fugir para a caverna de Adulão. Está registrado lá no 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 até o capítulo 22, versículo 1. Fala sobre essa história dessas complicações que envolveram Davi em Gate, diante do rei filisteu. Então ele verdadeiramente pôde constatar que o anjo do Senhor estava ao seu redor e o livrou, porque ele temia a Deus. Esta é a importância que nós temos. Temer a Deus é de suma importância, porque quando a gente teme, a gente fica dependente, a gente aguarda o socorro, tem a certeza e a convicção, e o desespero e a angústia, elas diminuem sensivelmente quando nós tememos a Deus e sabemos quem Ele é. Verdadeiramente, o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem. Como fica claro neste texto bíblico, o salmista fala sobre o livramento do Senhor diante de um episódio que Davi enfrentou. Os estudiosos, eles sugerem que quando Davi escreveu esta palavra, talvez ele tivesse em mente a ocasião em que Jacó contemplou os anjos do Senhor que saíram ao seu encontro lá em Manaim, onde ele declarou: este é o acampamento de Deus. Está lá registrado no Gênesis capítulo 32. Em várias passagens do Antigo Testamento, a designação anjo do Senhor se refere a manifestações especiais do próprio Deus em ocasiões extraordinárias ao longo da história de Israel. Eu vou ler alguns trechos de 3 episódios. Em Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 9, diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agar estava fugindo da senhora dela, que era Sarai, mas Deus estava olhando os passos de Agar e sabia que se Agar continuasse na trajetória de fuga,
ela não seria bem sucedida e as coisas muito piores aconteceriam na vida dela. Então, não é dessa forma que a gente sai de uma situação vitoriosamente, não é fugindo. Então, o anjo disse: volta, humilha-te diante dela e continua o seu trabalho. Gênesis capítulo 31, versículo 11 fala: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Quando Jacó estava descansando, parou nas imediações lá de Betel. Ele cansou e ele teve um sonho e o anjo apareceu até ele. Em Juízes capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, aí é Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Em algumas traduções é varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão estava confuso pela história que os seus pais, que os antigos contaram, e por aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam numa situação dramática. Eles, para ter alimentação, eles precisavam se esconder e produzir os seus alimentos de uma forma escondida, porque senão os midianitas, eles faziam a limpeza, eles levavam tudo. Foi muito significativa a aparição do Senhor Jesus a Josué como o príncipe do exército do Senhor. Olha só o que está escrito lá em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15. Então, Josué ao pé de Jericó. Josué estava numa situação que Jericó estava fechada, cercada, ninguém entrava, ninguém saía, porque eles estavam temendo pela presença do povo de Israel. Então Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Essa passagem é muito linda, muito rica, porque quando fala para descalçar, diz: olha, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você achou, se descalça disso, se desfaz disso. A partir de agora, você está sob o meu comando, sob o comando de Deus, sob a liderança de Deus, sob os cuidados de Deus. E as estratégias você não as tem, mas eu venho aqui para lhe dar as estratégias para vocês ocuparem e possuírem Jericó. Olha que coisa linda. Então, existem situações na nossa vida que nós temos que descalçar os nossos pés. Nós precisamos viver numa dependência de Deus. Não adianta a gente correr para um lado, correr para o outro, entrar em desespero, entrar em pânico, se nós estivermos calçados com os nossos recursos, com as nossas limitações e achar que nós não temos mais saída. Então precisamos descalçar os pés. E Josué assim fez, Deus lhe deu orientação e Josué e seu povo foram vitoriosos, porque Deus garantiu a vitória para eles em função das estratégias que eles cumpriram. Eu quero que você entenda, não se vence uma batalha se não for por estratégia. Deus sempre age por estratégia para dar vitória para o seu povo. Muitos estudiosos
eles identificam as manifestações do anjo do Senhor como aparecimentos do Cristo pré-encarnado. Percebes que o salmista já tinha em mente que os anjos do Senhor estão a serviço dos filhos de Deus. Seja como for, os dois princípios são ensinados nas Escrituras. As manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento apontavam para a manifestação final de Deus na pessoa de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus é próprio Emmanuel, Deus conosco, que acompanha os crentes todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É através de Cristo, é através do Espírito Santo que Deus habita com o seu povo, guardando-o, livrando-o, fortalecendo-o em todas as situações e circunstâncias e adversidades que nos deparamos, que estão vindo de encontro a nós. Em muitas situações e muitos momentos não sabemos o que fazer. Então, a orientação é essa: descalça, tira toda a sua intelectualidade daquilo que você acha que tem que fazer, descalça as suas sandálias e deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele passar para você as estratégias. Tá? A gente está vivendo assim, um tempo assim, de pandemia, e existem algumas estratégias para tentar vencer a pandemia, que é a questão da máscara, que é a questão do isolamento, que é a questão de não estar no meio de aglomeração. São estratégias. Mas essas são estratégias humanas. Mas a estratégia que não falha é a estratégia de Deus. A estratégia humana, ela é falível. Por isso, o tão número acentuado de mortos. Aí fala assim: não, mas é porque o pessoal não está respeitando. Mas isso, existem situações e situações dependendo da estrutura. Então a estratégia que funciona é a estratégia de Deus. Essa estratégia humana a gente tem que cumprir. A gente tem que fazer a nossa parte, com as orientações daquilo que precisamos fazer para nos prevenir, para nos resguardar. Mas quem guarda mesmo é o Senhor. Quem dá vitória mesmo é o Senhor. Quem dá estratégia mesmo é o Senhor. Filipenses capítulo 4, Paulo escreveu, aos Filipenses versículo 13, ele disse que ele havia aprendido em viver de toda forma e se manter com equilíbrio, se manter com a sua autoestima elevada, com sua imunidade também elevada. Ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. E uma das coisas importantes que eu acho fantástico, esse versículo pequeno, que fala assim, ele disse assim: tudo eu posso. Quando ele fala assim, na verdade, Paulo estava acreditando na capacidade e no potencial que ele tinha, de fé, de esperança e de dependência de Deus. E ele diz: tudo eu posso. E ele diz: naquele que me fortalece. Você que crê em Deus, se você não acreditar que naquilo que você pede Deus vai te responder, você não vai ter resposta. Não vai adiantar muita coisa. Você precisa acreditar na sua capacidade de intimidade com Deus, na sua fé em Deus, na sua intimidade com Deus, na sua confiança em Deus. E aí, aquilo que você tem certeza, você pede e Deus te fortalece, Deus te ajuda. Quanto aos anjos, sabemos muito claramente que os anjos são, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim: espíritos ministradores
enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia revela que Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos fiéis para que os guardem todos os seus caminhos. E um salmo conhecidíssimo e muito recitado. Salmo 91, versículo 11, verso 11 e verso 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Os anjos do Senhor acompanham os que creem em Jesus Cristo e o têm como seu Salvador. Deus cuida, Deus protege aqueles que o servem, que estão a serviço de Deus, que são filhos de Deus, que estão na dependência de Deus, que acreditam na capacidade, no poder, e que para Deus não há nada que seja impossível. E muitas vezes ele manifesta esse cuidado e proteção através do ministério dos anjos. Livramentos, quantos livramentos tivemos, porque Deus enviou os anjos ministradores para nos guardar. Livramentos que é para assim, fulano morreu, chega lá, às vezes só tem um arranhão. Anjos ministradores que estão a serviço daqueles que servem a Deus. É nesse sentido que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus, com a finalidade de protegê-los e defendê-los. Um exemplo clássico de como os anjos acampam ao redor dos servos de Deus pode ser visto no episódio em que o rei da Síria enviou o seu exército para cercar o profeta Eliseu em Dotã. Naquela ocasião, o servo do profeta de Deus, Eliseu, o servo dele, ficou assustado quando ele abriu a janela, quando ele abriu a porta, quanto estava cercado a casa com o exército inimigo. Mas quando os seus olhos foram abertos, ele pôde contemplar o exército do Senhor em redor de Eliseu. Olha o que está escrito lá, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O fato de nós sabermos que os anjos do Senhor cuidam daqueles que servem a Deus, não deve ser levado em conta a pensar que os crentes, que aqueles que servem a Deus, eles possuem imunidade aos problemas e aos sofrimentos da vida. Não, não. Aqueles que servem a Deus, aqueles que creem em Deus, eles ficam doentes, passam por perseguição, passam por privações, passam por situações adversas. Mas há uma diferença porque Deus sempre nos dá estratégias. Deus sempre nos dá livramentos. E muitas coisas acontecem para aqueles que creem e estão vivendo na dependência dele. Ter a consciência de que os anjos acampam ao redor, ao nosso redor, ao seu redor, significa que aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de nós. E muitas vezes esse cuidado ocorre por meio dos seus anjos, por ordem dele que nos acompanha. Olha só, aí você fala assim, mas então essa doença não vai matar nenhum chamado cristão? Não, não é bem assim. Olha só, a história, temos uma história bíblica que fala sobre o rico e o Lázaro, que nos ajuda a entender isso. Lázaro teve uma vida extremamente difícil, mas no momento da sua morte, os anjos do Senhor estavam com ele e recolheu a sua alma. Sabe que apesar das dificuldades e das incertezas em meio a essa pandemia, Deus está cuidando de cada um de nós. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte.
tenhamos todo o cuidado possível, mas nunca se esqueça que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Deus é que cuida de todos, cuida de cada um de nós. Façamos a nossa parte, sejamos cautelosos, sejamos cuidadosos e descalce os teus pés das suas estratégias, da sua autoconfiança. Você precisa acreditar em você, mas não exerça a autoconfiança. Você precisa dizer, eu posso, vou vencer, porque aquele que é maior vai me capacitar. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, peço a tua bênção sobre este teu filho, essa tua filha que está sintonizado neste momento, nesta mensagem, e que a tua mão possa alcançá-los e que anjos ministradores possam guardá-los aonde eles estiverem. Aqueles que têm a necessidade de trabalhar, guarda, Senhor, com os teus anjos. Senhor, aquele que tem necessidade de enfrentar uma série de desafios, Senhor, guarda. Senhor, tu és poderoso, a tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar teu filho e a tua filha para a glória de Deus Pai. Amém. Eu sou psicanalista clínico, sou pastor também, psicanalista clínico, atendo aqui em Calçado, no Laboratório Kashima, em Bom Jesus da Papuana, lá na Clínica CIS. Se você precisar de ajuda, eu posso e eu quero lhe ajudar. E é fácil me encontrar. Me encontra através daqui do YouTube, me encontra pelo WhatsApp, me encontra pelo Facebook, você vai me encontrar. E a gente pode traçar um tratamento para você. Tá? Me procure. Eu também sou pastor e eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. Para finalizar, aqui temos um dispositivo chamando assim, inscrever-se. Por favor, inscreva-se, clique nessa palavra em vermelho e depois também você pode curtir, você pode tecer um comentário, se a palavra abençoou você, se a palavra alcançou seu coração, respondeu algumas indagações, para que Deus possa ser glorificado através daquilo que você vier a declarar, tá? Que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade, porque eu voltar, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus Cristo.